Bom dia com Jesus, amém? Vamos ficar em pé para nós começarmos cantando Andando com Cristo? Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. De novo? Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Você dorme de olho aberto? Tem gente que dorme de olho aberto. Dorme? Então, na hora de dormir, todo mundo fecha o olho. Na hora de despertar, também. A gente, a verdade, abre o olho, tá bom? Vamos lá? Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Muito bom, deu para acordar, né? Vamos fazer oração com o irmão Fernando, todos de olhos fechados. Pai Celestial, Senhor, obrigado por estarmos aqui nesta manhã, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada criança, Senhor, cada irmão que está necessitado, Senhor. Que nós venhamos aprender mais e mais nesta escolinha, Senhor. E continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dizer amém? Bem forte? Amém. Vamos cantar como águias lá no céu em si? Como águias lá no céu, a voar eu vou, tendo Cristo meu Senhor como condutor. Sei que vou voar com Jesus a me guiar, porque pequenina águia eu sou. Faz tempo que nós não cantamos, né? Então vamos de novo. Como águias lá no céu, a voar eu vou, tendo Cristo meu Senhor como condutor. Sei que vou voar com Jesus a me guiar, porque pequenina águia eu sou. Somos pequeninos. Somos pequeninos.
Agora nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. E a irmã Joana vai cantar uma coluna de fogo. A coluna de fogo certa vez apareceu na cabeça do profeta e o povo não entendeu. A coluna de fogo certa vez apareceu na cabeça do profeta e o povo não entendeu. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver que essa coluna de fogo certa presença de Deus. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Uma coluna de fogo certa vez apareceu na cabeça do profeta e o povo não entendeu. Uma coluna de fogo certas vezes apareceu na cabeça do profeta e o povo não entendeu. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver que essa coluna de fogo é a presença de Deus. A coluna de fogo certa vez apareceu na cabeça do profeta e o povo não entendeu. Uma coluna de fogo certa vez apareceu na cabeça do profeta e o povo não entendeu. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Muito bem, muito obrigada, irmã Joana. Pode sentar, vamos dizer Deus abençoe para a irmã Joana? Deus abençoe. Oi. Agora nós vamos ficar em pé para nós cantarmos Quem Fez as Aves que Voam. Quem fez as aves que voam? Foi Deus. Vamos lá? Sol. Está todo mundo com as asas? Vamos usar, hein? Agora a gente está distante um do outro, né? Quem fez as aves que voam? As aves que voam. Lucas vai ajudar a gente com gestos, que ele tinha pedido. Nossa, ajuda a gente com gestos. Fez as aves. Cadê as aves? Foi Deus, nosso Pai. De novo do começo. Quem fez as aves que voam? As aves que voam. As aves que voam. Quem fez as aves que voam? Foi Deus,
estiveram aqui agora. Vamos começar agora a segunda parte da nossa escolinha com o irmão Henrique? Pode sentar, todo mundo. Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém? Amém! Amém, então bem forte, né? Bem gostoso, né? Nesse domingo nós adorarmos a Deus e falarmos com Ele, né? Já cantamos e agora nós vamos continuar então a falar sobre a história do nosso personagem bíblico que era, qual o nome dele mesmo? Era? Salomão, né? Nós estamos fazendo um estudo sobre Salomão e nós vamos continuar falando sobre ele. Mas antes disso, nós então vamos relembrar algumas coisas aqui, né? É sempre bom relembrar para nós continuarmos de onde nós paramos, né? Então, vocês lembram que Salomão construiu então um templo muito grande, né? Muito grande, muito esplendoroso, né? Muito bonito. E ele construiu ali um local muito importante, né? Qual era aquele local que era banhado a ouro, aquela sala? Quem lembra? Era o local? Santo. Santo dos Santos, né? Ou o local santíssimo, né? E ali era revestido de muito ouro. Vocês lembram do sacrifício que Salomão fez também, lá naquele templo, naquela inauguração? Quem lembra que eu falei? Um grande sacrifício. Quem lembra quantas vacas e quantas ovelhas ele sacrificou? Lembram? Lembra? Irmã Joana? 7.000 vacas. 7.000? Era mais, né? Quem lembra quantas vacas eram todas? Lembra, irmão Lucas? 1.000 vacas. Mais de 1.000, né? 100.000 vacas. 22.000 vacas e 120.000 ovelhas, né? Muitos animais, ele sacrificou, né? E Deus se agradou tanto que ele fez chover o que do céu? Fogo do céu. E consumiu aquele sacrifício. E o templo se encheu de fumaça, a ponto que os sacerdotes não podiam ver, né? Por causa da fumaça que estava ali na frente. E eles adoraram a Deus, porque era a presença de Deus no templo, né? Naquele templo ali que eles estavam inaugurando, né? Muito bem, então vimos que também Salomão usou sua sabedoria para descobrir qual era a verdadeira mãe da criança, né? Vocês lembram daquele teatrinho que nós vimos? E ele conseguiu descobrir, através da sua sabedoria, qual era a verdadeira mãe da criança viva, né? Vocês lembram da história, né? E qual o nome daquela rainha? Qual o nome dela? Não, de onde que ela veio, né? O nome da rainha não mostra na Bíblia, mas fala de onde ela veio. Quem lembra? De onde que veio a rainha que visitou Salomão? Rodrigo lembra, né, irmão Rodrigo? A rainha de Sabuco. Rainha de Sabá, né? Já foi, né? Rainha de Sabá, né? Sabugo de milho, né? Mas é a rainha de Sabá, né? Rainha de Sabá. Ela veio de Sabá, não é o nome dela, né? Mas tá bom, irmão Rodrigo, muito próximo, né? Tá bom. E então ela pôde contemplar a grande glória e riqueza do rei Salomão, e ela falou: nossa, eu imaginei que você era mesmo muito rico, muito sábio, mas você superou as expectativas. Realmente eu vi que você é muito mais sábio e muito mais rico do que falavam, né? Muito bem, vamos ler nossa Bíblia agora então, vamos ficar em pé. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 9. Nós vamos ver a segunda parte, a última parte da história de Salomão. Vai falar sobre o segundo sonho que Salomão teve, né? Ele teve um sonho e ele teve agora o segundo sonho, né? Nós vamos ver isso agora. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 ao 6. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 ao 6. Quem não tiver a Bíblia, pode ler com um amiguinho do lado, né? Mais para frente um pouquinho. Aqui é o 1 Reis, capítulo 9. Mais um pouco. Muito bem, aqui. Ó. Cadê o 9? Aqui, ó. 4. Do 4 ao 6. Muito bem. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 ao 6. Vamos juntos? Bem forte, bem animados. Vamos ler? Deixa eu fazer só uma observação, né? Então, aqui é Deus falando com Salomão pela segunda vez em sonhos, tá? Então, é Deus falando com Salomão, só para vocês entenderem. Vamos lá, então? E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai,
com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Vamos agora os 6 bem forte juntos, vamos? Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses, e vos curvardes perante eles. Vamos o 7, para nós finalizarmos, né? Então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e mote entre todos os povos. Amém. Podem se assentar, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, sobre esse segundo sonho, e vamos ver se Salomão seguiu essa recomendação de Deus, né? Vamos ver se Salomão seguiu essa recomendação de Deus, tá bom? Então hoje a escolinha eu vou falar bastante coisa, eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Porque não tem muito o que mostrar com figuras, então é mais parte assim falada, mas prestem atenção. E eu vou chamar vocês aqui para ler alguns versículos em algum momento, tá bom? Para nós entendermos um pouquinho mais sobre os livros que Salomão escreveu. Quem lembra quantos livros Salomão escreveu? 3, né? Quem lembra o nome? Fala um só, não, Davi? Provérbios. Provérbios é um, minha irmã aqui Noemi. Cantares. Cantares de Salomão. Eclesiastes. Eclesiastes, muito bem. Então foram esses 3 livros. Ele também escreveu um salmo, se não me engano, né? Mas, assim, em livros ele escreveu esses 3 livros, tá? Provérbios provavelmente dizem que não foi todo o livro escrito por Salomão, né? Ele também foi escrito por outras 2 pessoas. Mas nós vamos ver isso, mas não perde a validade, né? É um livro muito maravilhoso, né? Então nós vamos falar agora sobre Provérbios, né? Então Salomão, ele foi criança, né? Ele foi uma criança como vocês agora. Depois ele cresceu, foi jovem. Depois ele foi adulto e se tornou um ancião, né? Então, nós vamos falar agora sobre esse primeiro, não vamos falar sobre Provérbios, Cantares de Salomão, o primeiro livro que ele escreveu quando ele era jovem, né? Nós vamos falar sobre esse primeiro. Então, o livro de Cantares de Salomão, ele é um livro, uma espécie de história de amor, viu? É uma espécie de história de amor. É um drama que ele conta quando ele era jovem e ele tinha uma noiva, né? Ele já estava cortejando, estava namorando uma noiva, uma de suas noivas, né? Então, ele conta várias coisas ali, como ele gostava dessa sua esposa, né? Ele usa várias expressões de amor e demonstra o gosto pela natureza. Nós vamos ler aqui e vocês vão ver isso, né? Ele mostra o grande amor que ele tinha pelos jardins e pelos animais também. Neste livro, ele deixa bem claro o amor que ele possuía pela sua esposa e como a sua esposa o amava. Quem quer ler um versículo aqui, uma parte desse livro? Eu preciso de uma criança. Cantares 4, 1 ao 2. Quem quer? Irmã Emily, lê para a gente, irmã Emily? Só um versículo, só para vocês verem como ele fala, né? Então ele era um jovem apaixonado. Cantares 4, versículo 1 e 2. Vai ler no meio, vai lá no meio. Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas, entre as tuas tranças. O teu cabelo é como um rebanho de cabras, que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como um rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Amém.
Muito bem. Então, olhem só a linguagem que ele usa, né? És formosa, amiga minha, és formosa, os teus olhos são como os das pombas, né? Ele não tinha uma outra linguagem, né? Ele usava sempre a linguagem que ele via na natureza dos animais, né? Ele fala, minha esposa vem como o Líbano, né? Tu és formosa, amiga minha, e em ti não há mancha, né? Então ele compara muitas coisas com as coisas da natureza, né? Então ele estava apaixonado, né? Ele era um jovem apaixonado neste momento, né? Então ele escreveu esse livro de Cantares. Depois em casa vocês podem ler, né, esse livro e vão perceber isso, né? Muito bem. Então depois Salomão continuou a crescer, né? Continuou a crescer. Ele se tornou rei ali por volta dos 22 anos de idade. E depois, então, ele começou, Deus deu sabedoria para ele e ele escreveu o livro de Provérbios, né? Então, Provérbios, ele já era um homem já mais adulto, né? Mais sábio, né? Deus já deu a sabedoria para ele, então ele era um homem mais adulto, né? E quem sabe o que é um provérbio? Alguém conhece algum provérbio aqui? Alguém conhece algum provérbio? Já ouviram falar assim? Deus ajuda quem cedo madruga? Quem já ouviu falar? Alguns, né? Então, são provérbios, são o quê? Frases pequenas e curtas que fazem a gente refletir sobre aquilo, né? Quem lembra mais de algum provérbio? Água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura, né? Vocês lembram dessa? Então, temos vários provérbios, né? Mas esses não foram escritos por Salomão, né? Os que foram escritos por Salomão estão na Bíblia, né? Então, o livro de Provérbios são cheios de pequenas frases que nos trazem conselhos práticos para o nosso dia a dia, né? E traz conselhos para viver de acordo com os mandamentos de Deus, né? Então, Salomão ele sempre direcionava e dava os conselhos dele para nós vivermos de acordo com os mandamentos de Deus, né? E refletir sobre as coisas da vida, né? Que é tão importante, né? Então, nesse livro ele demonstra a grande sabedoria que ele tinha e como nós podemos aprender com as coisas, né? Ele tenta sempre dar um conselho para nós aprendermos sobre a vida, né? Então, Salomão ele escreveu aproximadamente 3.000 provérbios, muitos provérbios, né? Nós vamos ler aqui alguns, né? Quem quer ler aqui? Cadê a irmã Juninha? Irmão Felipe? Vem cá, irmão Felipe. Lê aqui Provérbios 16, 8. Aqui, ó. Melhor é o pouco com justiça, do que a abundância de colheita com injustiça. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Então, vocês percebem que são frases pequenas, né, que trazem impacto e já deixam a ideia principal dele, né? O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal, né? E ali acaba a história, já acabou, né? É só isso, aquele versículo, né? Já no próximo versículo já fala sobre outro assunto. E assim é o livro de Provérbios inteiro, né? São pequenos versículos que mostram grandes ideias, né? Grandes conhecimentos aqui, grandes palavras de sabedoria. Vamos ver um outro aqui, ó. Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda, né? Então ele fala que é melhor um bocado seco, ou seja, é melhor você trabalhar e ter pouco e viver com tranquilidade do que às vezes você trabalhar tanto, morrer de trabalhar e ter tantas vítimas, né? Não dar atenção para sua esposa, para os filhos e tudo mais, né? E assim você vai meditando, né? Acerca das coisas que Salomão disse em Provérbios. Muito bem. Foi escrito por Salomão, então, na vida dele quando ele era adulto. E agora o último livro que ele escreveu, então, foi o livro de Eclesiastes, né? Então agora, ou o livro do pregador, né? O pregador é aquele que traz uma mensagem sempre, né? O pastor, quando ele vem aqui, ele traz uma mensagem. O pregador, ele traz uma mensagem. E é isso que Salomão quis trazer, né? Uma mensagem que ensina as coisas de Deus. Ele fala assim, Salomão estava na fase mais idosa quando ele escreveu este livro de Eclesiastes, né? Então ele quer mostrar que a vida longe de Deus é repleta de desapontamentos e infelicidades, né? Então, ali já está velho, um homem que faz uma reflexão interna. É interessante isso, né? Porque Salomão não fala da vida de outro rei, mas ele fala da própria vida dele, né? Então, ele fala sobre a infelicidade e dificuldades que o homem tem quando está longe de Deus, né?
Quer dizer que a pessoa que tem Deus não passa por dificuldades? Vocês acham? Não quer dizer isso, né? Lógico que não. Porque nós também temos Deus, amamos ao Senhor, servimos, mas nós passamos por dificuldades. Mas ele quer relatar que as pessoas que não têm Deus, esses sim sofrem muito, né? Sempre tem um vazio em seus corações, né? E ele mostra a insignificância da vida sem Deus, né? Então Salomão, ele olha para dentro de si e busca um motivo para a vida, né? Um motivo para a existência dele. Ele busca motivo na ciência, na filosofia, na música, mas ele não encontra, né? Isso é importante nós dizermos, ele não encontra. Ele só encontra um motivo para a vida quando ele dedica a sua vida a Deus, né? Então, na verdade, encontra somente em Deus há motivo para ele viver, né? Parece até que ele estava meio deprimido, né, nesta última fase da vida dele, né? Porque ele já estava velho, mas ele depois fez um resumo de toda a vida dele e ele reparou isso, né? E fala vaidade de vaidades, né? Tudo é vaidade. Ou seja, vaidade é uma coisa vã, né? Uma coisa que não tem muito sentido, né? E então, mas Salomão, ele fez uma análise interna dele mesmo. Ele não falou da vida dos outros, né? Ele estava falando dele mesmo, fazendo uma análise dele, né? Muito bem. Vamos falar sobre o segundo sonho que Salomão teve? Então, Salomão, ele teve em uma determinada época da vida dele um segundo sonho. E como nós já lemos, ele disse, Deus apareceu em sonho para ele e disse para ele, né? Se você continuar a andar nos meus caminhos, como teu pai Davi andou, e em sinceridade guardando os mandamentos, eu te darei um substituto para o teu trono, para Israel, para sempre, né? Porém, se você ou os vossos filhos não guardarem os meus mandamentos e estatutos e servirdes a outros deuses, olha só o que Deus disse, hein? E os adorarem, eu destruirei Israel da terra e destruiria Israel, a terra que Deus tinha dado para eles, e o templo que santificou, que era o templo de Salomão, né? Essa é uma coisa importante. Ou seja, Deus nunca amou, nunca gostou de paganismo, ou seja, é crer em outros deuses além dele, né? Deus nunca se alegrou disso, né? Ele não gostava de paganismo, não aceitava, né? Então Salomão, como nós falamos, ele teve muitas esposas. Quem lembra quantas esposas ele teve ao total? Lembra, irmão Davi? Alguém mais lembra? Não? Lembra, irmão Davi? 1000 esposas, sendo 700 ali esposas mesmo, né? E 300 concubinas, né? Seriam as servas dele, né? Então, aproximadamente 1000 esposas. E, como nós falamos, Salomão, ele fez várias alianças, né? Então, ele foram casando com várias mulheres, mas essas mulheres não eram judias, né? Eram de Israel. Elas eram moabitas, amonitas, edomitas, e elas criam em outros deuses. E, com o passar dos anos, então, essas mulheres foram fazendo a cabeça, digamos assim, de Salomão, né, e fizeram com que ele criasse alguns locais para elas adorarem outros deuses em Israel. E o certo é que Deus não se agradou disso, como ele havia falado, né? Então, Salomão criou alguns altares em Israel e essas mulheres dele começou a adorar esses deuses estranhos. Então, Deus não se agradou disso, e ele disse para Salomão, eu não destruirei Israel agora no seu tempo, né? Não destruirei o templo e nem a Israel agora. Mas no próximo filho que você tiver, no próximo reinado, eu farei. E assim se cumpriu, né? Depois nós podemos ver isso com calma. E então, Salomão já velho e farto de dias e muita sabedoria, um dia também ele faleceu, morreu, né? Como todos os seres humanos, um dia chega a nossa hora, né? Então Salomão, depois de tantas conquistas, tanto ouro, mas chegou um dia que ele morreu como um homem normal, né? Então essa praticamente é a história de Salomão. E no lugar dele ficou o filho dele, né? Como rei, Roboão. Mas essa já é uma outra história, né? Então Salomão morreu e deixou esse legado e esses tantos livros da Bíblia, tantas histórias de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, né? E tantas histórias bonitas para nós nos espelharmos, tantos versículos, né? E foi um grande homem de Deus, apesar de ter falhado, né? Ter adorado a outros deuses no final de sua vida, mas mesmo assim ele não deixa de ser um grande personagem bíblico, né?
Depois, com certeza, ele se arrependeu e ele é um salvo de Deus, né? Mas esse foi uma mancha que ficou na vida dele. Mas nós, como já dizemos, né, acerca de Davi, nós não devemos lembrar dos personagens pelas coisas erradas que eles fizeram, né? Mas sim pelas coisas boas, tá bom? Então, essa é a história de Salomão. E domingo que vem, então, eu quero que vocês façam uma coisa, né? Tragam uma apresentação bem forte e bonita sobre Provérbios. Quero que vocês tragam um cântico, um hino de vocês, né? Um hino. E, além disso, eu quero um provérbio ou algum versículo de Salomão, tá bom? Pode ser Eclesiastes, pode ser um versículo de Provérbios. Eu quero que vocês tragam para apresentar na escolinha. Combinado, sim ou não? Sim. Então, estão combinado, hein? Então, tragam aí a sua apresentação, o seu hino, e traz um provérbio de Salomão, tá bom? Um provérbio ou algum versículo de Eclesiastes ou Cantares, tá bom? A irmã Ana Júlia quer vir? Bem? Então, aqui, irmã Ana Júlia. Ela vai despedir das crianças, né? Tá uma moçona, né? Tá vendo? Tá se tornando uma moçona. E ela vai despedir de vocês, né? Eu queria agradecer a todos os professores, né, que eu passei aqui pela escolinha e dizer um tchau para as crianças. Tchau. Então, a Ana Júlia vai fazer a oração para nós finalizarmos, né? Vamos ficar em pé. É assim nossa vida, né? Nós somos crianças, depois vai se tornando adolescente, né? Depois jovem, adulto, depois ancião. E assim um dia nós vamos embora, né? Para Jesus morar com Ele, né? E essa é a nossa vida, né? Nossa fase da vida, né? Você vê que até mesmo Salomão passou por isso, né? E o melhor que nós fazemos é sempre passar as fases da nossa vida servindo a Deus, né, irmã Ana Júlia? Muito bem, vamos fechar nossos olhos, vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar com a irmã Ana Júlia. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse domingo que podemos ir à casa do Senhor. Abençoe as crianças que puderam vir, Senhor, e as crianças que também não puderam. Abençoe este culto, Senhor, e todas as famílias. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dizer então, Deus abençoe a nossa irmã Ana Júlia, bem forte, vamos? Deus abençoe. Deus abençoe, muito obrigado, irmã Ana Júlia, por esses anos, né, que passou aqui conosco, nos ajudou muito também. Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Quem não tomou seu café ainda pode ali atrás tomar, tá bom? Deus abençoe.